Fala, ouvinte da Jovem Pan 88,7 FM, que é a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, e você que também está no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Começamos mais um Conecta Pan pela internet e também com os nossos recortes em 88,7 FM, levando o conteúdo de Blumenau para todo o Brasil e para toda a rede mundial de computadores, como também alguns conteúdos de fora para a nossa realidade regional aqui do Vale Europeu. E hoje eu vou falar de um negócio muito legal, algo que ainda é tímido para algumas pessoas, algo que ainda parece muito longe, mas na verdade está perto em dois sentidos, e vocês vão entender nesse podcast aqui, que é a casa inteligente, mas o principal acesso mais fácil é essa questão da iluminação, da energia ali, que a gente vai conversar. E além disso, você sabia que Blumenau é um polo dessa área e também tem toda uma pesquisa, desenvolvimento por meio de empresas, e entre elas que a gente convidou hoje foi a Blumenau Iluminação. E o Christian Felser, que é especialista em pesquisa e desenvolvimento da Blumenau Iluminação, foi nosso convidado para falar um pouquinho sobre casas inteligentes, casas smart e também das smart lâmpadas. Mas muito mais do que isso, porque quando a gente estava fazendo a preparação para ter esse podcast aqui, eu fui entendendo um pouquinho, mas segurei. Christian, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom, Neto, muito obrigado. Agradeço muito ao convite. Primeiramente, um bom dia a todo mundo aí da Jovem Pan, todos que estão assistindo tanto no YouTube quanto na rádio. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, ou melhor, nós vamos desmistificar um pouco a iluminação inteligente. Não só a iluminação, né? A automação residencial como um todo, né? Porque a automação residencial não é mais algo complexo como era antigamente, né? É muito mais simples, muito mais barato do que as pessoas pensam hoje em dia, né? Eu já estou trabalhando na Blumenau há 6 anos e quando a gente começou lá em 2018 a desenvolver o projeto, né, esse projeto aqui começou em 2018, nós tínhamos 2 metas, né? A primeira era que fosse democrático, né? Ou seja, as pessoas tivessem acesso, fosse barato, as pessoas pudessem comprar isso. E o segundo tinha que funcionar e tinha que se conectar com aquilo que a gente representa como empresa, né? Então acho que a gente conseguiu, temos um arcabouço de produtos que está crescendo, então a gente tem 5 produtos hoje aqui para mostrar e temos alguns produtos a mais aí na cartola para o futuro também que a gente quer dividir um pouco com o público aí, para quem sabe no futuro a gente também ter no portfólio. Christian, antes da gente entrar um pouquinho nessa parte da casa inteligente, da iluminação inteligente ali, smart, a Blumenau Iluminação é uma empresa daqui da nossa cidade, da nossa região, e ela tem uma história de mais de 3 décadas, né? Isso mesmo. A Blumenau, agora em agosto, nós estamos completando 45 anos, tá? A gente começou em 78, fabricando uma luminária chamada Colonial. Talvez muita gente conheça essa luminária, porque como ela já está no mercado há muito tempo, se você for no restaurante, você vai ver, em casas você vai ver. É uma luminária que ela, apesar de todo esse tempo que ela já tem de mercado, ela ainda segue sendo muito popular, principalmente porque hoje o vintage voltou, né? Então é um produto que ele tem um apelo muito grande. Hoje a gente trabalha tanto com importação quanto com fabricação de produtos, então nós temos uma fábrica, nós não somos só um importador, nós somos uma fábrica também, a gente tem todo o processo e como importador nós temos, e aí eu entro nessa parte do trabalho, uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que trabalha diretamente focada nessa parte de desenvolvimento de produtos com os nossos fornecedores, nossos parceiros na China e também com a nossa equipe aqui do Brasil, né? Esses produtos são frutos disso também, né? E falasse desses 45 anos, então são mais de 4 décadas ali. Quando a gente fala da primeiro modelo colonial, aí a gente passa um pouquinho para chegar no smart ali. A gente tem a lâmpada incandescente, que dominou durante século. Aí depois teve a criação da lâmpada LED e hoje a gente tem inteligente. Como é que foi essa mudança? Até uma mudança que depois os próprios governos também incentivaram, que a incandescente foi orientado a descontinuar, até porque veio uma tecnologia muito mais barata e ecológica, né? Olha, para você ter uma ideia de como que está o nosso mercado de iluminação hoje, né? A lâmpada incandescente ela nasceu em 1889. Então a gente está falando de algo aí que tem mais de 120, 130 anos já. A iluminação como a gente tem hoje com o LED, essa iluminação mais econômica, ela tem pouco mais de 10 anos que ela está disponível de forma acessível no mercado, né?
Fluorescente também tem seus 20, 30 anos. Então a gente está falando de um mercado muito recente. Né? A forma como a iluminação mudou é muito recente. Né? Eu até indo um pouquinho mais longe, o LED ele trouxe a possibilidade de você trazer iluminação para coisas que antes você não conseguia. Né? Então, por exemplo, antes eu tinha que desenvolver uma luminária e ela tinha que ser grande o suficiente para caber uma lâmpada dentro. Hoje eu tenho luminárias muito mais compactas, muito menores, com designs diferenciados. Por quê? Porque o LED permite essa flexibilidade, né? E aí você consegue ter, vamos dizer assim, entre aspas, dar asas à sua imaginação, né? Ter produtos com ideais e com ideias muito diferentes e que conseguem fazer a função de iluminar, que é o principal. Né? E quando a gente entra nessa seara aqui de produtos inteligentes, a gente está falando aí de 3, 4 anos. Né? Por quê? Antes existiam alguns produtos de iluminação inteligentes, mas a gente está falando de algo muito mais complexo, muito mais caro, muito mais difícil de ser implementado. Né? Hoje, o que a gente vende na Infinity a Infinity é uma linha dentro da Blumenau Iluminação, a nossa linha focada em smart lighting e automação residencial. Né? E o que a gente vende na Infinity você pode fazer qualquer coisa apenas com o dispositivo e a conexão à internet. Você não precisa, por exemplo, de um hub, de um gateway. Antigamente você tinha que ter esses equipamentos, assim, tinha que ter vários equipamentos para conectar um produto à internet. Existiam produtos conectados, mas você tinha que ter vários equipamentos para isso. Tinha que ter toda uma estrutura de eletrônica. A casa tinha que ser projetada pensando nisso, né? Exatamente. O projeto de uma casa para uma automação tinha que ser muito mais melhor preparado. Hoje não. Hoje você não precisa disso. Hoje você precisa do produto, de uma conexão à internet. Então, para deixar um negócio bem claro, que eu digo por experiência própria minha. Uhum. Até umas 3, 4 semanas atrás, eu achava bem isso. Eu achava que para ter uma lâmpada inteligente, eu precisava ter um conector inteligente para poder botar essa lâmpada e mais alguma coisa que desse isso. Hoje não. Então, tipo assim, nem o nosso estúdio aqui, quem não tá vendo, assim, tem várias outras lâmpadas. Elas estão... É um estúdio que já tem uma estrutura de 10 anos, ou seja, não pegou nada, vamos dizer, não foi nada projetado para ser inteligente. Porém, se eu comprar as lâmpadas, eu consigo transformar a iluminação dele em inteligente? Perfeitamente. Não só isso, tá? Até voltando um pouquinho na história. Quando você comprava uma lâmpada como essa, a gente está falando hoje... Vamos falar em números. Você pagava cerca de R$300 há uns 5 anos atrás. Existiam, você pagava cerca de R$300 numa lâmpada igual a essa daqui, tá? Por quê? Porque você tinha a lâmpada, você tinha um hub que você conectava esse hub à internet, ele se conectava à lâmpada, e você tinha que fazer todas essas interconexões entre os produtos e a rede para conseguir fazer funcionar. Antes disso ainda, você tinha que ter fiação pronta para isso, você tinha que ter... enfim, a instalação elétrica da casa tinha que ser preparada para isso, era muito complexo. Hoje não, hoje uma lâmpada dessa, ela custa em torno de R$40, R$50, né? E com um dispositivo de em torno de R$40, R$50, você tem um produto que consegue tanto iluminar a sua casa, a gente depois vai demonstrar um pouco aqui, né? Tanto fazer a parte de iluminação mesmo, ou seja, é uma lâmpada que você pode botar dentro de um abajur, de uma luminária, que vai fazer a função, vai iluminar a sua casa, mas que você também pode utilizar como uma iluminação decorativa, você pode programar para ligar, para desligar a hora que quiser, e tudo isso sem precisar de nenhum dispositivo adicional, ou seja, é só a lâmpada e a internet. E acabou. Então essa é a parte mais legal. Por quê? Porque facilita. Né? Como eu falei antes, democratiza. Porque você não precisa ter um monte de coisa para fazer funcionar. É o produto e uma conexão à internet estável. O produto vai funcionar. Sabe? Então não tem nenhuma dificuldade. E aí, isso que agora eu ia chegar. Eu sou uma pessoa, eu ia dizer um jovem, mas de 40 anos. Então, na década de 80 e início dos anos 90, alguns dos desenhos que fizeram a parte da minha infância e pré-adolescência foram os Jacksons, um filme que marcou muito forte a minha vida, foi De Volta para o Futuro, e aí na edição, no segundo filme, era a Ida para o Futuro, que a gente olhava assim, coisas que eram inacreditáveis, era... alguém conversando pelo telefone, mas tu não usando o telefone. Primeiro, podendo usar o telefone em qualquer lugar, e tu tem a imagem da pessoa. Isso chegou, e hoje, até na Jovem Pan, ontem a gente estava conversando, tem algumas pessoas, que nem a nossa locutora Fernanda Cunha, que ela não consegue imaginar o mundo sem internet, que era a história que eu contava assim, para eu combinar um cinema com meus amigos... Eu na escola falava, domingo na frente da banca, às 3 horas a gente se encontra. A gente vai dar uma tolerância de 15 minutos. Quem não tiver lá, não chegou, não vai... Isso aí. Hoje não, hoje a pessoa manda a localização, tá chegando, não sei o quê. E aí, quando eu pensava nas casas, que aí o senhor Jackson falava assim, ligar televisão,
ligar a iluminação do quarto. Eu achava algo assim, pá. Um dia eu vou ali, mas não acho. Aí depois, com o tempo, eu fui ficando mais cético. E realmente, nesses últimos... E aí, nisso, eu fiquei. Então, realmente, essa parte de casa inteligente, e não só em casa, as pessoas podem levar também para o escritório. Chegou de fato? Chegou de fato. Não só chegou de fato, como eu digo mais, tá? Veio para ficar e muito provavelmente, assim como o smartphone, há uns 10 anos atrás, tinha gente que não tinha celular, tinha smartphone. Hoje todo mundo tem. Se olhar sua avó, sua mãe, todo mundo tem um celular em casa, nem que seja para mandar mensagem para a família no WhatsApp, mas tem, né? Eu acho que é a mesma coisa com esse tipo de dispositivo, tá? Por quê? Ele facilita muito a vida da pessoa, né? Imagina uma pessoa idosa, né? Às vezes a pessoa não quer ter que ficar se levantando para... Coisa simples, acender, apagar a luz, controlar ar-condicionado. Você pode fazer tudo por comando de voz, né? Falando em trabalho, né? Isso são pesquisas recentes que as pessoas, elas não querem mais o tempo todo aquela luz fria, né? Antigamente o escritório era sempre aquela luz branca, né? Você trabalhava lá, luz branca na tua cabeça para ficar atento, para ficar ligado. Hoje as pessoas têm muito mais foco em qualidade de vida, e a qualidade de vida também vem da iluminação. Por quê? Com uma iluminação inteligente como essa, eu posso replicar o que a gente chama de ciclo circadiano. O que é isso? É basicamente o ciclo de iluminação do dia. Então você pode criar um escritório que replica a iluminação natural da rua. Ou seja, a pessoa trabalha com aquela luz natural, e ela relaxa mais, ela consegue trabalhar de forma mais, como é que eu vou dizer, mais orgânica. Ela não vai ter que ficar o tempo todo ali com aquela luz forte na cabeça, como a gente viveu ao longo dos tempos, né? Então, assim, eu acho que não só veio para ficar, eu até gosto de usar essa expressão quando eu falo disso, que até 2 anos atrás ninguém sabia que isso existia. Hoje, todo mundo já ouviu falar, mas ainda pouca gente tem. Daqui a 2 anos, todo mundo vai ter pelo menos uma lampadinha, alguma coisinha em casa. Por quê? Porque desperta a curiosidade. Isso, e a gente teve esse teste. Eu acho que as pessoas que tiverem oportunidade, tá ouvindo a gente no rádio, mas poder ver no nosso YouTube e também da própria Blumenau Iluminação, tem vários vídeos que explicam sobre isso. E a gente teve um pouquinho antes do preparo aqui, a gente teve uma experiência assim que o Kelvin, que é o nosso operador, quando ele viu funcionando, ele assim, quero. E eu acho que é assim, a pessoa ter a experiência muda a chave. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de um produto que a gente tem aqui, que é um sensorzinho. Esse sensorzinho aqui, ele é um controle remoto universal, né? Por que eu acho esse dispositivo tão legal? Porque com ele eu consigo automatizar qualquer coisa que tenha controle remoto em casa, né? Então eu vou te dar um exemplo que eu sempre uso esse exemplo, porque é um exemplo muito prático e que eu acho muito legal. Você tem um ar-condicionado split na tua casa, né? Hoje existe ar-condicionado split que seja automatizado, que você consiga conectar no celular? Não sei, existe, só que ele custa 4, 5 mil reais. Mas você tem o teu, que está lá na tua casa. Você usa o teu controle para comandar. Com esse dispositivo aqui, você faz a mesma coisa que aquele cara de 4, 5 mil faz. Um dispositivo desse que custa 110 reais. Né? Então, assim, a gente está falando de algo que democratiza a automatização. Então, né? bem isso que eu ia te falar. Nessa questão assim, do ar-condicionado, vira e mexe, é essa comparação. Tem um normal, um split ali de 22 mil BTUs, 2 mil reais. Estou arredondando. E aí, quando tem que ele fala Smart, vai para 3, 3.500, 4.000, dependendo. Mesmo rendimento, só a questão da inteligência que dá para usar. Exatamente. Com isso daqui, eu consigo, vamos dar um exemplo que nem no estúdio. A gente já tem um ar-condicionado aqui há 3 anos, ele não é Smart, eu consigo fazer com que ele... Consegue. Tanto comandar pelo celular, quanto pelo assistente pessoal. A gente tem uma Alexa aqui no estúdio, né? E tanto pelo assistente pessoal. Você pode dar comandos para ela, como, por exemplo, para daqui a 2 horas ela desligar o ar-condicionado, para ela colocar o ar-condicionado numa dada temperatura. Eu te mostrei antes ali, tem um aplicativo da Alexa, você pode abrir o aplicativo dela durante uma viagem, tá voltando para casa no verão, já deixar o ar-condicionado ligado. Você pode criar automações relacionadas à distância também. Então, ele reconhece o teu GPS, sabe onde é que você tá. Você tá a X quilômetros de casa, ele manda o comando para o ar-condicionado funciona. E o legal desse carinha ali é que ele fica oculto. Ou seja, ele vai estar lá fazendo o trabalho dele, mas o comando não é para ele, o comando é para o ar-condicionado. Ele é só uma ponte. Então, para a pessoa é como se o ar-condicionado estivesse automatizado. Para vocês aqui é como se vocês estivessem mandando no ar-condicionado que está aqui, e não no dispositivo. Ele está ali só para fazer o meio de campo. O que eu fico mais abismado é o que falasse assim... Há 2, 3, 4 anos atrás, as pessoas não tinham ideia dessas questões inteligentes. Quando se falava disso, era assim... Muito longe. Olha o que essa marca fez, sabe? Assim, eu lembro de um vídeo que eu vi, isso também aí há uns 2, 3 anos atrás,
da geladeira que te falava o que faltava de comida, né? Sabe assim, nossa, olha só a geladeira que tá te mostrando aqui o que falta de comida, como se fosse algo inalcançável. Claro, essa geladeira continua custando caro, mas assim, outras coisas, outras automatizações se tornaram tão mais baratas, tão mais simples hoje, que você consegue acessar da tua casa, né? E sem custo exorbitante, você consegue fazer isso de uma forma acessível, que é a parte mais legal, né? E assim, eu gosto de falar que a gente tem um portfólio ainda pequeno, né? Ele é inicial, tende a crescer, mas a gente tentou cobrir todas as demandas que a pessoa poderia ter de iluminação na casa dela. Então, tem os 2 modelos principais de lâmpadas, tem a fitinha de LED que você pode colocar numa sanca de gesso, num móvel, né? Beleza. Agora, para que lado que a gente vai? Cara, eu tenho possibilidades 1000 aqui, né? De novo, Blumenau tem 45 anos de história de iluminação. Mas aqui eu tenho espaço para começar a falar não só de iluminação, eu consigo entrar em outros mercados, como eu já acabei de falar, esse sensor não tem nada a ver com iluminação. Então, assim, toda empresa, a gente já fala muito disso, né? Eu ouço falar muito disso, que toda empresa tem um quê de empresa de tecnologia hoje em dia, né? E eu acho que o nosso caso também é isso. Né? Acaba indo para esse caminho também. Não, vocês conseguiram pegar da visão de atender um ambiente e conseguiram enxergar as necessidades do consumidor que ele precisa dentro daquele ambiente. E aí, com pesquisa e desenvolvimento, conseguem ver assim, além da iluminação, que era o básico, e agora o ar-condicionado se tornou, graças assim, o básico também dentro de uma possibilidade. E aí vocês entenderam, pô, existe uma necessidade. E o que eu fico abismado é desses 4 anos da gente, como avançou, mas sabe o que eu fico? De saber que tem em Blumenau essa inteligência e esse desenvolvimento, que foi no ano passado visitando a fábrica da Blumenau Iluminação, que eu soube que vocês faziam a lâmpada Smart. Aí hoje, a Bruna, do marketing de vocês, que também tá presente aqui, ela me comentou, aí eu vou falar o nome errado, do plug aqui, da parte da tomada, e eu assim, tá, vocês produzem tomada? Aí ela me explicando do uso. Mais uma coisa, aí eu até tava brincando com ela assim, agora eu encontrei uma solução pro ventilador lá de casa, que às vezes à noite eu tenho preguiça de ir lá, desligar, alguma coisa assim, ou ligar. E o outro agora com esse aparelho aqui do ar-condicionado, eu já fiquei pensando em vários usos e da questão. A gente lembra às vezes da casa, mas muitas vezes no escritório acontece assim, esqueci de desligar o ar-condicionado. No nosso caso da rádio, a rádio aqui a gente tem um estúdio e a gente tem num outro local um parque de transmissões, que é onde manda o sinal do 88,7 para o rádio. E lá é um ambiente que precisa muito de ar-condicionado, por causa dos equipamentos, para tirar a umidade e tudo. E acontece assim, demanda de verão, a gente usa 3 equipamentos de ar-condicionado. Inverno, às vezes a gente precisa usar 2, mas a gente tem 4 lá. Então, com isso, me deu uma solução, que às vezes a gente tinha que mandar um técnico lá em cima para liga o ar-condicionado 1, liga 2, liga 3, liga 4, porque a temperatura ultrapassou. Agora, com isso daqui é assim, tá no estúdio, tem um sinalzinho da temperatura de como tá o ambiente lá, faz. Exato. Impressionante, tô fascinado. Isso é legal porque assim, tá, ele tá no aplicativo, a gente tem um aplicativo nosso, né, na App Store, na Google Play, então tanto o celular com Android quanto o iPhone pode ter, e no aplicativo tem lá um monitor de temperatura também, aparece lá a temperatura, estão fazendo hoje no Blumenau 25 graus, sei lá, aí você quer ligar o ar em 24, beleza, o aplicativo mesmo, ele controla pela temperatura ambiente, que ele vai buscar, por exemplo, no clima-tempo lá, ele vai buscar um controle de temperatura lá, ele vai ver que na região está fazendo 30 graus, então ele sabe que ele tem que ligar. Então, daqui a gente já vai sair lá para visitar o parque de transmissão. Né? E essa tomadinha tem uma outra história interessante, tá? Um colega meu de trabalho, quando a gente lançou essa tomada, ele perguntou, cara, mas ela monitora também consumo de energia? Eu falei, sim, ela também tem um feature a mais ainda, que é o quê? O que eu conectar nela aqui, o dispositivo que eu conectar nela aqui, eu consigo monitorar o consumo de energia daquele dispositivo, certo? Então, por exemplo, ele chegou e falou, cara, acho que a minha geladeira lá em casa está gastando muita energia. Eu tô suspeitando da minha geladeira porque a minha conta subiu, eu vou botar na geladeira para ver. Por quê? Porque lá no aplicativo você tem um relatóriozinho mensal do quanto aquela tomada consumiu de energia. Então, além desse teu ventilador, você poder ligar e desligar ele, você pode ver o quanto ele está gastando de energia. Daqui a pouco ele está com algum defeito, está gastando mais do que deveria, e você consegue monitorar por lá também. Então,
A gente vê que assim, a gente está chegando num segundo estágio agora da automação, onde as pessoas daqui a pouco vão poder controlar o consumo de energia delas. Que hoje o nosso controle do consumo é o que vem na conta. Isso. Né? Então daqui a pouco você vai poder começar a monitorar, entender isso melhor. Né? Claro, o nosso caso aqui ainda é um primeiro estágio, né? Mas daqui a pouco você vai poder monitorar, você vai poder ter uma estimativa do teu consumo. Por que não? Né? É o futuro, tanto para pessoas e principalmente para empresas. Né, que para a empresa é melhor ainda, né? Você monitorar consumo. Lá na empresa a gente está fazendo um teste com outro dispositivo que não é nosso, mas que é automatizado também e que monitora o consumo das nossas máquinas. Então a gente está pegando esse dispositivozinho, colocando em cada instalação dentro da empresa para monitorar o consumo das máquinas. Que era uma coisa que, assim, de novo, custava horrores antigamente. Né? E hoje em dia você consegue fazer isso de forma muito mais prática. Né? E quem sabe daqui a pouco isso chegue a um nível residencial. É isso que a gente quer buscar. É isso que a gente quer ir atrás. E achei legal que quando você estava falando, Cristian, assim, sobre a Blumenau Iluminação, e até a Bruna também me explicou, a Infinity ela é uma linha da Blumenau Iluminação. Isso mesmo. E achei legal, assim, a filosofia de vocês, e acho que não é coincidência a escolha da linha, porque falasse assim, não, num primeiro momento a gente fez o projeto para iluminação smart. Mas o caminho é infinito. Exatamente. E aí tem o símbolo do infinito, Infinity, então eu acho que... E foi isso mesmo, tá? Tanto que quando veio a ideia de Infinity, foi justamente por causa do infinitas possibilidades, né? Porque quando você vai a fundo nesse mundo de automação, você vê que dá para automatizar praticamente tudo hoje, né? Dá para automatizar porta, dá para automatizar sensores, alarme, câmera, dá pra fazer um monte de coisa, né? Então, assim, eu não sei para que caminho a gente vai ainda, mas o caminho está aberto, né? Então, a gente tem a possibilidade de conectar com o nosso aplicativo. Se eu quiser trazer um produto novo, é só integrar um produto a mais ao aplicativo. O aplicativo está pronto. Né? Então a gente consegue trazer coisas novas. É claro, nós somos uma empresa de iluminação, então a gente vai investir muito mais na parte de iluminação, que é a nossa área de atuação. Mas nada nos impede de, no futuro, vendo novas possibilidades no mercado, a gente começar a trazer outros dispositivos. Né? Um exemplo, a gente pode trazer interruptores que conversam com a iluminação e que existem interruptores inteligentes que a gente já tem alguma coisa em desenvolvimento. Enfim, vários outros produtos que a gente pode trazer que eu posso botar um pezinho para fora da iluminação sem eventualmente sair de vez disso. Né? Então a gente consegue trabalhar nesse mercado ainda estando dentro dele, vamos dizer assim. Né? E, Cristian, uma pergunta que eu tenho, ela acaba sendo pessoal, mas também experiência de colegas teus, seja dentro da empresa ou de pessoas próximas, assim. Depois que a pessoa fez a primeira compra de uma lâmpada smart, testou, é um caminho sem volta? Com certeza. Com certeza. Por quê? Primeiro que você não tem só uma lâmpada em casa, nem no ambiente. Hoje você não vai ter nem no ambiente. Na tua sala você vai olhar, você vai ter pelo menos duas. Eu duvido que você vai ter só uma, difícil. Então você já vai comprar duas, beleza. Daqui a pouco você vai olhar assim e falar, cara, mas agora tem um spot lá no canto que eu podia também integrar aqui e botar tudo junto. Beleza, vou comprar um spot. Daqui a pouco, olha só meu móvel aqui, eu podia colocar uma fitinha de LED por trás. Aí daqui a pouco o cara gostou tanto, principalmente quando você compra a Alexa. Comando de voz, ele te deixa maluco. Por quê? Porque quando você começa a aprender, daqui a pouco você já tá passando lista de compra para ela. Daqui a pouco, não sei se você sabe, mas dá para passar lista de compra para Alexa. Você fala, eu não vou falar agora porque senão ela vai enlouquecer aqui. Mas assim, você pode falar para ela, olha, adicione tal coisa na minha lista de compras. Aí quando você vai no mercado, abre o aplicativo, a lista que você foi adicionando tá tudo lá. Aí você vai lá e compra. Sabe? Então assim, é um caminho, não só é um caminho sem volta, eu acho que vira vício, tá? Você começa a gostar e começa a querer ligar tudo, porque, cara, é muito legal, é divertido. Antes de qualquer coisa é divertido. Pô, imagina você chegar, receber visita em casa e, gente, dá uma olhada. Alexa, não sei o quê. Então, assim, você pode comandar a casa... Você acabou de sussurrar para mim. A partir de agora, quando você sussurrar, você pode a qualquer momento dizer... Desligue o modo até falando baixo ela entende, né? Então imagina. Aí quando a gente tava aqui testando antes, ela não me entendia, né? Mas tudo bem. Foi, é isso aí. Ela é temperamental. Não, muito legal. E eu fiquei pensando assim, em Blumenau, aqui na nossa região, a gente tem o hábito das pessoas terem uma segunda casa. Normalmente uma casa de praia, uma casa de campo. E a gente tem, óbvio, uma vulnerabilidade no Brasil, que é a questão de segurança. E às vezes as pessoas se baseiam para se aproveitar da ausência do proprietário da casa, baseado na questão de iluminação. Há 10 dias não vejo a luz da sala ser ligada. E eu acho que essa questão da inteligência da iluminação smart
ela também vem para dar uma solução. Vou dar um exemplo. Final de semana fui para praia. Minha casa tá ali. Pô, chega a hora... Claro, tu falou assim, muito mais avançado, assim, dá para eu deixar programado para as 8 horas, acender a luz da sala, às 10 horas vai do quarto, depois apago, crio toda uma ambientação. Mas se às vezes também esqueci, posso chegar a falar com ela que... liga a lâmpada da casa, pelo da aplicativo sala. Também. Não, sensacional. E agora vem a minha parte de curioso mesmo, assim, eu queria que tu me explicasse o beabá de tudo que tu trouxe aqui, né? Assim, um pouquinho o que é. E aí, óbvio, que eu sei que vocês também têm no YouTube ali da Blumenau Iluminação uma explicação mais refinada, até a pessoa que temos acaba... tutoriais para como a pessoa, como que adiciona, como que controla, como que compartilha, né? A gente tem de tudo no nosso YouTube, a gente está incorporando mais materiais lá, porque, de novo, a gente entende que ao mesmo tempo existe uma certa complexidade, principalmente, a gente está falando de internet, hoje as pessoas ainda estão aprendendo a usar algumas coisas no celular. Então você imagina um dispositivo inteligente. Então a gente entende que tem que ter toda essa parte de tutorial, de ensinar a pessoa a utilizar da forma mais correta o produto, né? Então tá tudo disponível lá. E falando do que eu trouxe aqui, primeiro eu queria falar de duas características principais, né? A primeira delas é, se eu conectar esse produto à rede, né? A gente até viu aqui, ele está conectado à rede. Ou seja, ele não está conectado ao meu celular diretamente. Ele está conectado ao meu celular por conta, eu tenho a minha conta ali, beleza. Quando a gente fala rede, é o exemplo aqui da rádio. A rádio aqui, a gente tem uma internet Wi-Fi, que a gente chama que a nossa rede é Rádio Jovem Pan. Então, vamos dizer, todo mundo que a gente vem aqui, quer usar Wi-Fi? Conecta a Rádio Jovem Pan. Isso Perfeito. mesmo. O aparelho aí, ele também entra nessa rede, o Rádio Jovem Pan. Nessa rede Wi-Fi. E aí o que acontece? Vamos dizer que você não está aqui, você está em casa. Esqueceu a luz acesa aqui. Você pode controlar de casa. Por quê? Porque o dispositivo ele é conectado via nuvem e não diretamente no meu celular. Né? Então, assim, eu uso meu celular para fazer essa ponte do produto com a rede. No momento que ele está na rede, ele está conectado via nuvem. Então, os comandos vão direto via nuvem para ele. Isso gera duas possibilidades. Primeiro, como eu falei, aquilo que você falou da casa da praia, né? Eu já ouvi essa história, tá? Eu tinha ouvido essa história antes, da casa da praia, falando, não, pô, tem uma casa na praia, todo dia, 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu vou lá, acendo a luz da sala, depois umas 10 eu acendo a do quarto, depois eu apago. Já tinha ouvido falar disso. E, de novo, possibilita por quê? Como a lâmpada está adicionada à rede, lá na casa de praia, eu não preciso estar no mesmo ambiente, eu posso controlar pela internet. Segundo, eu posso compartilhar com as outras pessoas. Então, tem marido, esposa, pai, mãe, filhos em casa, todo mundo pode ter o aplicativo e todo mundo pode controlar. Fora, obviamente, o assistente de voz que está liberado para todo mundo usar. Né? Então, são essas as possibilidades. Segundo, eu trouxe 3 dispositivos de iluminação, que são os primeiros que a gente trouxe para o portfólio. Né? Um é uma lâmpada bulbo tradicional, de 9 watts. Né? Antes até te contei a história, né? Uma lâmpada bulbo de 9 watts ela custava cerca de R$20 há um tempo atrás. Hoje ela custa 5. Né? Então, a mesma coisa essa lâmpada aqui, ela custa cerca de 40, 50 reais, daqui a um tempo ela vai custar menos ainda, né? Essa lâmpada aqui, eu tenho uma lâmpada que a gente chama de decor, mas nada mais é do que aquela lâmpada para spots, lâmpada de croica, né? E uma fita de LED que está aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, mas que está aqui atrás. Todos esses 3 produtos eles têm as mesmas características, porque são produtos de iluminação. Então, tudo que eu falar para um, vale para os 3, né? Que é o quê? São produtos com 16 milhões de cores, que é a escala RGB, ou seja, né, depois a gente vai fazer uma demonstraçãozinha aqui, mas eu posso basicamente selecionar a cor que eu quiser. Roxo, azul, verde, vermelho, amarelo, rosa, branco, verde, qualquer coisa, né? Eu tenho também, como eu falei antes, a função de cor mesmo, de temperatura de cor, na verdade, ou seja, é um produto de iluminação também, ou seja, não é só colorido, não é só a luz colorida, ele também tem as luzes normais, né? Branco quente, branco neutro, branco frio, ou seja, você consegue iluminar como você iluminaria com uma lâmpada comum, aqui também. Tem alguns modos, né? A gente sempre criou alguns modos pré-definidos dentro do aplicativo. Modos que fica trocando de cor, um modo de leitura que fica uma cor mais dimerizada, uma cor mais fraquinha, uma luz mais fraca para não te incomodar quando você estiver lendo, e por aí vai. E tem o modo música. O modo música é legal, porque ele fica tocando, ele fica trocando de cor. Pode até botar para mostrar depois, que é legal. Enquanto a música tá tocando. Não precisa botar uma música, pode ser a gente falando, porque o microfone do celular tá ouvindo e ele vai trocando de cor aqui atrás. Isso falando só da iluminação, né? Só da iluminação. Todos esses produtos aqui, depois eu falo dos outros 2, mas todos esses produtos são conectáveis com assistente de voz. Tanto a Alexa que nós temos aqui, quanto o Google. Ambos a gente consegue se conectar. E como a gente fala, é o hands-free, ou seja, eu te mostrei ali, é super prático, né? Você conecta no aplicativo da Alexa, conecta no nosso aplicativo, vincula um com o outro e acabou.
né? O da Alexa já vai ter experiência aqui, né? Mas o do Google, que nem tem aquele... Oi, Google, coisa... Isso, é o OK Google aqui, ele vai funcionar. Você dá o comando OK Google, por exemplo, ele vai funcionar. Tá, direto. Então olha, não tem... Olha que eu falo, tá? Mas eu tô sem palavras. Mas assim, quando a gente desenvolveu, inclusive a gente tem um laboratório lá, tem uma Alexa e tem uma Google Nest, que é a equivalente da Alexa da Google. Mas você não precisa, você pode comandar no celular. Inclusive fica até a dica para as pessoas, tá? Se você não tiver grana para Alexa, porque não é um dispositivo tão barato assim, você pode controlar direto pelo celular. Você pode dar os mesmos comandos de voz que você daria no dispositivo pelo celular também. Então se a pessoa não quer gastar muita grana, mas quer brincar, eu falo muito brincar porque assim, às vezes você quer se divertir, você quer ter um negócio diferente e controlar por voz, você precisa só do aplicativo, você não precisa do dispositivo num primeiro momento. Se gostar, aí faz um investimento um pouco maior e compra o dispositivo também. E aí, para fechar, a gente tem 2 dispositivos, como eu falei antes, que são aquele nosso primeiro passo para sair da iluminação também nessa linha, né? Então a gente tem essa tomadinha, nada mais é do que uma tomada de 10 amperes tradicional, nada muito complexo, que liga e desliga pelo aplicativo, ou por comando de voz, ou por programação. Você pode usar ela como um temporizador, né? Então você pode, de tal hora vai ligar, tal hora vai desligar, por exemplo. Mas um diferencial dela ela monitora o consumo de energia. Então, qualquer coisa que estiver conectada nela, eu consigo ter um relatório mensal, lá no aplicativo aparece o relatório de quantos quilowatts lá, quanta pessoa consumiu de energia todo mês. Então assim, você pode monitorar se algum produto está consumindo mais do que devia, você pode comparar com a tua fatura de energia para ver se alguma tomada ali está consumindo demais, talvez algum dispositivo que está muito antigo, está na hora de trocar, enfim, você pode fazer tudo isso por aqui. E por último, eu tenho o sensor, que eu sempre falo que é o produtinho mais legal que a gente tem hoje, porque é um dispositivo muito pequeno, aquilo que eu falei do ar-condicionado acho que exemplifica muito, e eu consigo controlar qualquer coisa com o ar-condicionado por ele. E eu bato muito nessa tecla, qualquer coisa. Por quê? Ele tem vários pré-definidos aqui, mas eu posso ensinar para ele. Então, eu posso pegar o meu controle remoto, que é, por exemplo, esses aspiradores robô que tem um controlezinho remoto. Porque tem um aspirador robô que tem conectividade, mas tem os que não tem, só controles remotos. Você vai lá, ensina para ele o controle remoto do aspirador e comanda por lá. Né? Então, são várias possibilidades que você acaba girando num mesmo produto. Né? Então, assim, eu coloquei ele no meio da sala, eu posso controlar a TV, o ar-condicionado, o home theater, enfim, qualquer coisa que tiver controle via ar-condicionado, via infravermelho, eu posso controlar por ali, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma também. Pergunta besta, como a gente não combinou nenhum roteiro aqui. Dá um exemplo. Normalmente alguns portões são infravermelho. Portão de casa também daria? Se for infravermelho, sim. Mas a maioria dos controles não é infravermelho. Não é. Eu viajei isso aí. Eu acho que não, tá? Nesse caso eu acho que não. Mas assim, qualquer coisa com infravermelho... Qualquer coisa com infravermelho? Qualquer coisa. Tô... Como falei, tô sem palavras. Christian... O que eu ia te pedir, uma gentileza, como a gente tem a possibilidade também de ter imagem aqui nesse podcast da Jovem Pan, é que tu demonstrasse o que dentro do possível a gente tem com o assistente de voz, com a questão do celular, até o Christian, um pouquinho antes da gente fazer aqui a gravação, gravar o podcast, ele me explicou como se estava no celular, tudo, para a gente poder mostrar alguma das possibilidades. Óbvio que eu reforço para o ouvinte da Jovem Pan, que está em 88,7 FM e que também está acompanhando no YouTube, no perfil do YouTube da Blumenau Iluminação tem todas essas informações muito mais aprimoradas, sempre eles atualizando, porque eles têm um contexto junto aos consumidores, também as lojas que acabam revendendo esses produtos, distribuindo pelo Brasil todo, né? Então, e a gente também vai botar os cards e os links também no nosso perfil aqui para você que está curtindo explorar mais esse mundo, porque é como o Christian falou e é uma sensação que eu tenho. Depois que tem a experiência, não volta mais. Porque a praticidade e o vício do fato novo é algo incrível e de compartilhar com os amigos mostrando assim, olha só que legal. Com certeza. Então vamos lá, primeira coisa, vamos começar pelo comando de voz que já está pronto aqui para a gente fazer funcionar, né? Então começando pelo comando de voz, eu vou começar ligando essa lâmpada que está aqui atrás de nós, direto pelo comando de voz. Então Alexa, ligue a lâmpada digital. Tudo bem. Pra vocês entenderem o que a gente fez aqui, tá? A gente adicionou uma lâmpada, tá no celular do Neto inclusive, depois a gente vai controlar pelo celular dele também.
e demos um nome de lâmpada digital. Por quê? Porque essa aqui é a sala digital, né? Então a gente deu um nome de lâmpada digital. Mas eu posso também dar outros comandos para a lâmpada, como por exemplo, Alexa, deixe a lâmpada digital azul. Tudo bem. Então eu posso trocar a cor da lâmpada. Eu posso... Alexa, deixe a lâmpada digital em branco quente. Tudo bem. Eu posso dimerizar a lâmpada também por aqui. Então, Alexa, diminua o brilho da lâmpada. Tudo bem. Então, eu dimerizei um pouquinho. Alexa, deixe o brilho da lâmpada digital no mínimo. Tudo bem. Então, tudo por controle de voz. E a mesma coisa a gente pode fazer ali pelo aplicativo com algumas coisinhas a mais, né? Então, tu queres mostrar para eles? Acho que é legal até você mostrar para eles do que eu. Ah, eu sou tímido. Então vamos lá, ó. Já mostro para você também. Então, quando você olhar para o aplicativo, o que você vai ter é essa visão que está aqui, né? Aqui tem a tua continha, que no caso aqui não tem a foto, mas teria a foto da pessoa. Abriu aqui o dispositivo, aparece aqui a imagem. Vocês estão vendo o brilho que a Alexa dimensionou para ele, ou seja, na Alexa ele colocou o brilho aqui no mínimo, vocês estão vendo? Tá num brilho bem baixinho. Tá aparecendo direitinho, Kelvin? Bota um pouquinho pra cá. Um pouquinho para cá? Aí mesmo. Aqui? Perfeito. Então, a gente colocou o brilho aqui no mínimo, tá? Mas eu vou voltar pro brilho no máximo aqui pelo aplicativo. Então, eu dou o comando por aqui. Eu posso trocar a temperatura de cor. Como eu falei, essa é uma lâmpada de iluminação. Então, eu posso trocar a temperatura de cor. Eu posso trazer para uma cor mais fria. Opa! Isso. É que o meu dedo não... É que eu não tô vendo direito. Posso trazer para uma cor mais fria, por exemplo. Eu posso trocar de cor. Então, aqui eu tenho a roda de cores RGB. Então, qualquer cor que eu quiser, dentro desse espectro de cores, eu posso selecionar. A gente fala em 16 milhões de cores porque de fato é. O RGB chega a 16 milhões de cores, né? E aqui a mesma coisa. Eu posso também diminuir o brilho da mesma forma. Aqui eu tenho algumas cenas, tá? São cenas pré-definidas que eu posso trocar depois. Posso trocar a foto, posso trocar o nome, posso trocar as cores, né? Eu vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem uma cena que ela fica trocando de cor. Eu uso ela como exemplo porque ela é muito prática, né? Ela vai trocando de cor aqui. Se eu vier aqui em cima, eu tenho o editar. Aqui ele está me dizendo quais cores que vão passar ali e a velocidade. Vamos dizer que eu quero que passe mais rápido. Eu venho aqui, seleciono e agora ela está trocando de cor mais rápido, né? E por último, eu tenho o modo música. O que é o modo música? O modo música nada mais é do que um modo, ó, de acordo com o microfone do celular. Ele vai ouvindo, ouviu até minha tossida aqui. Ele vai ouvindo e vai trocando tanto a intensidade quanto a cor da lâmpada. Dessa forma, eu consigo controlar, por exemplo, vai tocar uma festa, alguma coisa. Você deixa o celular lá, ele vai ouvindo e vai trocando a cor da lâmpada ali. Ah, sensacional. Acabou a JBL de iluminação agora ali. Bota já a lâmpada Smart, a Alexa. E sensacional. Tô admirado. Que a gente fez uns pequenos testes aqui, mas não sabia os recursos e acho que a pessoa depois que tem, ela fica explorando para aproveitar. E a gente quis que o aplicativo tivesse bastante opção também, porque, como eu falei, nem todo mundo ainda tem assistente de voz em casa. Então você pode usar o aplicativo mesmo e fazer todos os comandos pelo aplicativo da mesma forma, né? Então essa é a parte legal. Sensacional. Christian, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar, assim, explicar. Você que é especialista em pesquisa e desenvolvimento, falar da linha Infinity, da Blumenau Iluminação. Acho que assim, as oportunidades são inúmeras. Mas o nosso tempo ele acaba também sendo limitado em alguns momentos e até... Queria agradecer muito a parceria de vocês, eu digo, de ter a disponibilidade do tempo, de vir aqui na Jovem Pan, de falar, explicar. Eu acho que eu e o Kelvin, que a gente que não tinha nem um pouco da ideia, a gente sabia da existência, é uma aula. E parabenizar você, a equipe, ali o seu Renato, que abriu as portas para a gente poder marcar essa entrevista, e a Blumenau Iluminação. E o que eu quero ressaltar assim para o pessoal aqui de Blumenau, do Vale Europeu, é que é uma tecnologia que está aqui, sendo desenvolvida por pessoas que moram aqui. Então, eu acho que isso é legal da gente, quando a gente for para outra cidade, para outro estado, é poder comentar como a gente é bom, para a gente poder olhar para a nossa cidade e dizer, ó, como a gente tem pessoas, empreendedores, pesquisadores que buscam qualidade para o nosso dia a dia. Então, esse registro que eu queria dizer de parabenizar e virei fã. Neto, eu queria te agradecer
Trouxe aqui uma lembrancinha da Blumenau pra você, Pô. que inclusive tem uma lâmpada dessa dentro, tá? Já vou dar o spoiler. O vício vai começar ali. Obrigado mesmo. Queria agradecer o espaço aqui da Jovem Pan. Me pegou de surpresa o convite, assim, do nada o Renato veio falar comigo. Mas eu gosto muito de falar sobre isso. Eu sou o porta-voz disso aqui já há muito tempo. Eu digo que eu remei muito, né? Porque assim, no começo, tecnologias novas elas geram uma certa resistência. As pessoas elas demoram um pouco para aderir, né? E agora já tá ficando o contrário, as pessoas estão começando a procurar, né? Então assim, eu era o arauto disso lá no começo, falava, não, gente, vamos lá, vai dar certo, vai ser legal. Vendia muito para clientes nossos, assim, a ideia, gente, eu sei que hoje ainda é um pouquinho caro, mas você vai ver, vai virar, vai ser legal. E aquilo que a gente falou, vai se popularizar, todo mundo vai ter pelo menos um dispositivo desses em casa. Eu tenho certeza disso, porque não só pela questão de vício, nada, mas é porque a praticidade do dia a dia que isso aqui traz, as pessoas ainda não têm noção. Mas quando elas tiverem, com certeza elas vão querer investir nisso. Então eu agradeço de novo, agradeço o convite. Fico à disposição, se um dia quiser me convidar de novo, eu volto. Vamos falar assim que... E digo para vocês que a gente tem muito mais novidades pela frente. Uma das veias que a gente traz dentro da Blumenau é a veia de inovação. A gente tem muita preocupação com isso, a gente olha muito para frente, né? Eu acho que hoje, de novo, com um mercado jovem como o nosso, né? Eu falo muito, LED é jovem, né? A iluminação LED ela revolucionou o mercado, é um mercado jovem. A gente tem muita possibilidade, né? O futuro ele abre inúmeras possibilidades, né? Então isso aqui é só o começo. A gente pretende trazer ainda mais coisas diferenciadas para o mercado e investir ainda mais no capital daqui da cidade, né? A boa parte da nossa equipe é daqui, a empresa é daqui, a gente dá muito valor a isso também. Então, é isso. Muito obrigado de novo, tá? Fico à disposição. Gente, eu não vou deixar meu número de telefone aqui, senão todo mundo deixa doido. Mas assim, quando vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, entre em contato com a Blumenau. A gente vai estar muito disposto a te ajudar, porque a gente entende que tecnologia às vezes demora um pouquinho para a gente aprender. Então, comprou uma lâmpada dessa, não entendeu muito bem como é que funciona, liga que a gente dá uma forcinha. A gente quer que você tenha a melhor experiência possível com esse produto. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito quando tiver uma dessa em casa. Perfeito. Christian Felzer, especialista em pesquisa e desenvolvimento da Blumenau Iluminação, falando especificamente hoje da linha Infinity. Lembrando que, como ele falou, tem o telefone de acesso da Blumenau Iluminação, também tem as redes sociais ali, tem o YouTube que explica bastante. E também faço o seguinte, gente. Daqui a um tempinho a gente vai mostrar como é o estúdio da Jovem Pan e com certeza até o ano que vem o estúdio da Jovem Pan vai estar todo smart, inteligente, porque quando ele mostrou essa questão da iluminação, ela variando, e aí quando tem também da música, eu já imaginei, tem tudo a ver com o nosso estúdio, então a gente vai embarcar nessa também. Valeu, gente, você que acompanhou a Jovem Pan 88,7 FM pelo rádio e também no YouTube. Valeu, Cristian, obrigadão. Obrigado, gente. Tchau, tchau.